Graça e paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tinha colocado o Felipe para dormir para eu poder fazer a live e o bonitinho acordou na hora que eu sentei para começar. Ó, então ele tá aqui, vai ter uns barulhinhos, mas com a graça de Deus, vou conseguir fazer essa live em nome de Jesus. Eu vou falar sobre a viúva, a famosa viúva do azeite, que tá lá em 2 Reis 4. Eu não vou ler o texto todo, à medida que eu for lendo, eu vou falando. 2 Reis 4 vai dizer: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor e está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Sabe o que eu acho interessante? Ela diz que o marido dela, ele era discípulo do profeta. E aí a gente precisa entender que quando a gente é cristão, a gente tem que andar com a nossa vida correta. Tem muitas pessoas que são cristãs e estão devendo às pessoas, compram e não pagam. Ali não dá para saber se de repente ele assumiu uma dívida que ele estava pagando certinho e morreu, né, no meio da dívida, ou se de repente ele realmente deixou de pagar. O quanto que infelizmente hoje, quando a pessoa diz: eu sou cristã, ela não tem credibilidade. Antigamente, quando uma pessoa ia comprar fiado e falava que era crente, que era cristã, as pessoas confiavam. E hoje, muitas pessoas não confiam em quem se dizem cristãos. O meio gospel se tornou um meio que as pessoas perderam essa confiança. E a gente precisa restabelecer essa confiança. Cristão não deve dever. Eu sei que às vezes acontece algo difícil. De repente você assumiu uma dívida e aconteceu algo. Ou você estava contando com um determinado trabalho e você foi mandado embora. A gente sabe que existe diferença entre você passar por uma situação e você assumir dívidas, compromissos sem você ter condições. Então, quando ela fala que ele morreu, ele deixou a vida dela e dos filhos totalmente desestruturada. Naquela época, uma viúva não podia trabalhar. Como que ela ia fazer? E aí os credores estavam querendo levar os 2 filhos como escravos. Olha como que as pessoas são ruins, são maldosas. Eles queriam levar os 2 filhos. Por que eles não sugeriram algo que ela pudesse ajudar, que ela pudesse trabalhar, que ela pudesse ir junto, alguma solução para tentar resolver aquilo? Tem pessoas que não estão nem aí para o tipo de problema que você está passando. Elas querem que seja resolvido, mesmo que isso custe algo muito caro, muito importante, muito precioso para você. Imagina para uma mãe perder os filhos para serem escravos por conta de uma dívida que o marido fez. O quanto que ia ser doloroso. Ela já estava lidando ali com o luto, com a falta de recursos e agora ter que encarar essa situação de sofrer para talvez perder os filhos como escravos. No versículo 2 vai dizer que Eliseu, que foi o profeta que ela foi procurar, perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Sabe o que é que mostra? Quando você tem um problema que você não sabe o que fazer, primeiro você tem que orar. Orou, busque uma pessoa que realmente é de Deus para poder te orientar. Às vezes a gente no desespero sai procurando todo mundo, sai procurando pessoas que não têm compromisso com Deus, sai procurando pessoas que não estão nem aí se realmente vão te ajudar ou não. Quantas pessoas são aconselhadas a fazerem coisas erradas? E aí elas tomam essas decisões e acabam sendo prejudicadas por uma decisão errada. Tem pessoas que no calor da emoção tomam decisões que vão ser permanentes. Aquilo que a gente faz no calor da emoção pode ser que a gente consiga reverter depois, como pode ser que não. E aí ela vai na pessoa certa, ela vai num profeta, num homem de Deus que pergunta o que ela tem. E aí ela fala que não tem nada a não ser uma vasilha de azeite. Quantas vezes a gente não enxerga o que a gente tem? Tem pessoas que acham que o que elas têm é pouco. E a gente precisa se lembrar que aquilo que pra gente é pouco, pra Deus é o suficiente para que ele faça algo. Quando Davi foi enfrentar o Golias, ele pegou 5 pedras. O que uma pedra pode fazer? Lá tinha soldados, tinha pessoas com armaduras. Saul chegou a emprestar a dele. E aí a gente precisa entender que aquilo que é pro outro não necessariamente é pra gente. Aquilo que serve pro outro, a arma do outro, não é pra gente.
Quando a gente para de querer ficar usando recursos que o outro tem, aquilo que o outro pode, aquilo que o outro faz, não nos cabe. Não queira vestir armaduras do outro, não queira o chamado, o ministério, as armas que o outro tem, você não sabe o peso que ela é. Quando Davi colocou, ele não conseguiu andar, por quê? Não era para ele. A gente fica querendo usar roupas que não nos servem. A gente tá querendo, às vezes, carregar vidas, chamados, ministérios. Deus te chamou para uma coisa e você tá querendo outra. E você não vai suportar o peso. O que foi, meu filho? Vem cá. E você não vai suportar o peso disso. Sem contar que Saul, ele não foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido pelo povo. E aquilo dali era um rei que era bem covarde. Então aquela armadura, aquela roupa que Davi estava carregando, era a roupa da covardia. Você foi chamado para ser ousado, para ter coragem, para ter intrepidez. Não foi para ser covarde, não. Então para de ficar olhando o que o outro tem e olha o que você tem. Não enxergue que o seu pouco não é nada, porque quando ela fala a primeira coisa, não tenho nada, ela já desconsidera a pequena vasilha de azeite. Se para você nada é nada, se você falar para Deus que o seu nada ele pode tirar, será que realmente você não tem nada? Quando a gente fala, Deus, eu não tenho nada, se Deus tirar o emprego que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, se Ele tirar a roupa que você tem, eu não tenho nada para vestir, eu não tenho nada para comer, eu não tenho nada, será que esse nada realmente é nada? Às vezes é necessário a gente perder para a gente reconhecer que a gente tem muita coisa. E esperar perder para dar valor é doloroso. Porque na realidade a gente sabe exatamente o que a gente tem. Se ela não soubesse o que ela tem, ela teria falado, eu não tenho nada. Mas quando ela diz, eu não tenho nada, além de uma vasilha, ela sabia exatamente o que ela tinha. E aí, como a gente tem pouco, a gente quer fazer com que aquele pouco seja praticamente inexistente. A gente desvaloriza aquele pouco que Deus nos deu, aquele pouco que está ali na nossa vida, colocando como se aquilo fosse impossível acontecer algo. E aí o pouco que Deus colocou na sua vida hoje, que você tem na sua vida hoje, que um motivo, por alguma circunstância, deixou pouco na sua vida. O que Deus pode fazer através disso? É impossível você pegar uma semente, plantar essa semente e conseguir mensurar quantos frutos você vai colher. Não tem como. É impossível. Pode ser a semente de um abacate que é enorme, não consegue mensurar quantos frutos ele vai dar. Então entenda que o seu hoje não determina quem você será. O seu hoje não determina o seu futuro. Aquilo que Deus planejou para você, lembra, a raiz ela não tem nada a ver com o fruto. Pega uma fruta aí, pega uma raiz. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Porque a raiz, na verdade, ela não precisa ser bonita, ela precisa ser forte. A raiz precisa ser profunda. A raiz, ela precisa te manter firme. Ela não precisa ter beleza, ela não precisa ter sabor, ela não precisa ter nada. Ela precisa apenas criar profundidade, te alicerçar, te firmar. Porque se vier um vento, você cai. Não adianta nada ter fruto e não ter firmeza. Não adianta nada você estar cheio de fruto e bater um vento e você cair. E aí? Quanto mais para baixo você cresce, mais forte você fica. Às vezes a gente está querendo ficar toda florida, toda cheia de flores, frutos e ser vista sem ter alicerce. Por isso que às vezes muitas pessoas grandes caem, porque a raiz é pequenininha. É aquela árvore enorme, é desproporcional. Quando você é muito grande em cima e muito pequeno embaixo, é até redundante, né? Pleonasmo, muito pequeno embaixo, não equilibra. Agora, se você é pequeno em cima e é grande embaixo, se você é grande em cima e é grande embaixo, nada vai te derrubar. Só o Felipe derrubando minhas coisas aqui. Nada vai te derrubar. Então, quanto mais raízes profundas você fizer, gaste tempo no secreto com Deus. Gaste tempo na sua intimidade. Não sei o que está acontecendo, que parece que está travando aqui. Mas gaste tempo na sua intimidade, gaste tempo com Deus. Não deixe de criar raízes profundas, porque são essas raízes que vão te manter de pé. E aí, ela fala que tem essa botija de azeite. O que é o pouco na sua vida que Deus pode usar? Eu só sei
cantar, eu só sei tocar um violão, eu só sei pregar, eu só sei receber as pessoas na porta da igreja. Pequenos começos, não despreze os pequenos começos. Não despreze o que você sabe fazer. Às vezes você só sabe fazer uma coisa, mas é tão bem feito, é com tanta excelência, que isso que você faz, Deus vai te usar para outras pessoas serem abençoadas, transformadas. E aí Eliseu fala para ela, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E aí você precisa entender o seguinte: se você não tem bom relacionamento com as pessoas que te cercam, você não vai conseguir vasilha. Isso uma vez falou muito forte comigo, porque tem pessoas que não conseguem conviver bem com ninguém. Ela briga com todo mundo. Aonde ela chega, ela caça uma confusão, ela causa uma discórdia. No grupo da família, ela é a pessoa que xinga todo mundo. Na reunião da família, ela é a pessoa que traz uma bagunça. Se é no emprego, é ela que causa o problema, a dor de cabeça. Quantas pessoas você conhece que aonde elas chegam, elas são o caos, a desordem, a bagunça. E aí, se Deus falasse agora pra você, eu vou encher as vasilhas da sua casa com ouro, vamos pegar aí, com ouro. Aí você vai na vizinhança pedir, você ia conseguir muitas vasilhas? Os seus vizinhos iam te emprestar vasilhas? Porque tem vizinho que nem a porta iria abrir. E aí a gente precisa rever os nossos conceitos sobre quem nós somos para as pessoas. Porque a gente quer muito ser usado por Deus sem permitir ser moldado por Deus. A gente quer que Deus nos veja, nos use e que as pessoas, né, Deus nos veja, não, que as pessoas nos vejam, veja que a gente é uma mulher de Deus, que a gente é usado, que a gente é isso, é aquilo, mas vai conviver com essa pessoa. Aí aquele negócio, né? A gente fala Jesus te ama porque não convive com você. Aquela pessoa difícil de conviver. Aquela pessoa caçadora de confusões. E aí, quando ele fala peça muitas, isso fala sobre relacionamento. Sobre o quanto que você consegue sendo a pessoa que você é e não a pessoa que você tem. Porque naquele momento ela tá viúva. Naquele momento ali ela não tem nada, ela não tem marido, ela não tem dinheiro, ela só tem aquela botija de azeite. E nessa hora que ela vai pedir para os vizinhos muitas vasilhas, é que a gente enxerga que ela era uma pessoa que era e não que tinha. Tem pessoas que gostam de você pelo que você tem, pelo que você faz para elas, e não de fato quem você é. Tem pessoas que gostam porque você tá sempre dando presente, você leva para viajar, você paga as contas. Fala um não para aquela pessoa. Deixa de dar algo para aquela pessoa. Ela arrisca você da vida dela. Pessoas que enxergam no outro apenas aquilo que ela pode receber, apenas aquilo que ela pode fazer para ela, são pessoas interesseiras. Não são pessoas que amam de verdade. E essa mulher conseguiu muitas vasilhas porque ela era uma pessoa que realmente tinha essência. Era o ser e não o ter. Às vezes a gente precisa olhar para dentro da gente e enxergar que muitas das vezes Deus está querendo tratar quem nós somos antes de trazer coisas materiais. Por que tem pessoas que quando ficam ricas, ou que ganham uma promoção no emprego, ou que compram um carro, acontece algo, ela fica arrogante? Na verdade, ela já era, só que aquilo só potencializou. Quando a gente não permite ser mudado e transformado por Deus no nosso caráter, naquilo que a gente realmente precisa ser mudado, a gente vai continuar sendo uma pessoa mesquinha, egoísta, interesseira, rancorosa, vingativa. Quantas coisas podres existem dentro da gente que a gente precisa de Deus na nossa vida para nos limpar, para nos curar, para nos transformar. É impossível você ser uma pessoa transformada por você mesmo. É só Deus, é só a essência do Espírito Santo para poder te mudar. Fora isso, você não vai conseguir mudança. E aí no versículo 4 vai dizer: depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vai separando as que você for enchendo. Então, entra para sua casa com seus filhos e fecha a porta. Tem coisa que é para sua família, tem coisa que é para você, tem coisa que as pessoas não têm que ver você fazendo, não tem que ver o que está acontecendo.
Existem secretos, particularidades que Deus vai fazer na sua vida, não é para ser exposto. O quanto que a gente quer sair mostrando para todo mundo o que Deus está fazendo, o que Deus está operando. Só que tem coisa que Deus vai fazer com você. Não é para você expor, não é para você mostrar para todo mundo. Tem certas coisas que acontecem nesse período que você vai criando raízes que são apenas dentro da sua casa. Pessoas da sua convivência, da sua família que vão presenciar, que vão participar. E aí, se a gente não segue à risca aquilo que uma pessoa de Deus, usada por Deus, nos instrui, a gente não obtém o sucesso necessário. A gente não obtém o milagre. Se essa viúva não faz aquilo que o profeta falou, ela não ia receber aquilo que Deus falou através dele. Ela não ia ver essa multiplicação acontecendo. Não adianta nada você pedir para uma pessoa te dar uma orientação, a pessoa te passar a orientação dirigida por Deus e você não seguir. O que Ruth fez quando a sogra dela, Noemi, deu as instruções em relação a Boaz? Ela cumpriu exatamente. Aquilo que você não sabe fazer, não inventa. Pergunte. Faça exatamente aquilo que foi falado. Às vezes a gente quer, eu não preciso fazer isso não vou fazer não. E aí a pessoa se lasca. Quantas pessoas são difíceis de seguir regras? Pessoas que são difíceis de obedecer. Eita, Laie, calma aí, Felipe. Pessoas que são difíceis de realmente cumprirem algo que Deus quer que elas cumpram. Obediência é algo extremamente difícil. Isso já acontece desde lá de trás. Adão e Eva desobedeceram. O quanto que é difícil a gente obedecer. A gente vê isso pelos nossos filhos, né? Você fala, não pode, ele vai lá e faz. Não vai, ele vai lá, né? Então, a nossa essência, ela é de desobediência. A gente tem que fazer um esforço enorme para obedecer certinho tudo aquilo que Deus quer. E aí, o resultado da obediência é você colher aquilo que Deus determinou. Só que o resultado da desobediência é você lidar com uma consequência que geralmente é dolorosa, é trágica. E aí ele fala isso para ela. O que ela faz? Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Ela simplesmente obedeceu. Se você procura uma pessoa que é de Deus para te dar uma instrução, e a pessoa te dá uma instrução que aparentemente é estranha, mas você sabe que Deus está na direção daquilo, faça. Imagina, a pessoa fala que tem um pouquinho de azeite, a outra fala, pede para vizinho um monte de vasilha vazia, entra para sua casa e fecha a porta. Olha que loucura. Olha que loucura. Tem coisa na Bíblia que é loucura, gente. É muita loucura. Então, você realmente vai precisar de fé e obediência. Você não precisa necessariamente, nesse caso aqui, eu não acho que ela estava com muita fé nisso, não. Ela estava só obedecendo. E às vezes, Deus não vai olhar tanto se você está com fé, ele vai olhar se você está obedecendo. Porque quando Pedro saiu do barco, ele não estava com fé. Que se ele tivesse com fé, ele não tinha afundado. Ele foi mediante aquela palavra que Jesus disse, vem. Ele obedeceu, vem, ele foi. E aí, às vezes, Deus está falando, fecha a porta, vem, derrama um azeite e não está obedecendo, aí não está vendo nada acontecer na sua vida de diferente e fica reclamando, Deus, minha vida não muda, nada acontece na minha vida, mas você não está fazendo nada. E aí no 6 vai dizer, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, o azeite vai continuar. Se tivesse 300 mil vasilhas, as 300 mil vasilhas iam ser cheias. Só que o que eu aprendo aqui? Deus, ele coloca uma unção dentro da gente para a gente transbordar nas pessoas. Quem são essas vasilhas vazias na sua vida? Na sua vizinhança, no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola, dentro da sua casa. Sabe isso de encher as vasilhas? Aquilo que está dentro de você. Ah, Felipe, aquilo que está dentro de você, a unção que Deus coloca em você não é para ficar guardada. É para você encher outras vidas. Ah, eu sou pouco usado, eu sou pouca, minha unção é pouca. Começa a colocar para fora se você não vai ver que Deus vai te usar. Começa a derramar esse azeite para você ver se você não vai encher outras vidas. Tem muita vida vazia.
Muita vida vazia, precisando ser cheia do Espírito Santo. E aquilo que você carrega, que você tá achando que é pouco, eu tenho pouco azeite, vai ser o suficiente para Deus encher outro. Tirar a pessoa, ajudar a pessoa a se libertar das drogas, do alcoolismo, da prostituição, ajudar a restaurar um casamento, a ter uma conversão verdadeira. Gente, ele tá aqui, rasga meu negócio aqui. E aí, quando você entende que é se pôr na posição e permitir ser usado por Deus, que você vai encher outras vidas, você vai parar de ficar se guardando. A gente não tem que ser cisterna. A gente não tem que ser cisterna. A cisterna, ela fica guardando, armazenando. A gente tem que ser represa. Por que represa? A represa fica cheia de água. E aí, quando a água começa a correr, o que ela faz? Gera luz. E é isso que você tem que ser. Você tem que ser uma represa. Você tem que gerar luz na vida das pessoas. As pessoas precisam enxergar Jesus na sua vida. Tem muita gente no escuro precisando dessa luz que você pode levar para elas. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E muitas pessoas, antes de serem sal, querem ser luz. Primeiro você é sal. Primeiro você tem a transformação, primeiro você transforma ambientes, primeiro você muda a percepção, a forma que... Olha! A forma que as pessoas possam conhecer a Deus. Você tem que mudar a através do Espírito Santo, lógico, né? Mas mudar isso. O sal é para isso, é para trazer essa mudança. Para depois você ser visto. Para depois você iluminar. Tem muita gente que já quer os holofotes, o oba-oba, sem ter essa transformação. Sem gerar essa transformação. Vou tentar dar uma acelerada aqui, que eu tô sentindo um cheirinho estranho. Provavelmente o bebecito fez o número 2. No 7... ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quando você terminou de fazer algo, você não sabe o que fazer, o que você faz? Pergunta. Que aí na cabeça dela, tipo, o que eu vou fazer com esse monte de azeite? Ele deu a orientação. Ele deu a orientação. Vá, venda, pague o que você está devendo e depois você e seus filhos vão viver do resto. Tem muita gente que às vezes está na lama, está na dívida, está naquela situação horrorosa e aí ao invés da pessoa, quando recebe um dinheiro, pegar e pagar o que ela deve, aí ela vai viajar, aí ela vai para churrascaria, aí ela vai isso, vai aquilo. Seja uma pessoa correta. Princípios são para ser seguidos, não são para ser quebrados. O princípio quebrado, ele te quebra. Valores não devem ser negociados. A gente não negocia princípios e valores. Por exemplo, você quer montar uma sociedade com uma pessoa que não é cristã, mas essa pessoa tem princípios e valores. Ela é casada, não trai, respeita o marido, respeita a esposa, é uma pessoa correta, não fica devendo ninguém, paga tudo em dia. Ok, se Deus liberar, faça negócio com essa pessoa. Agora, imagina você fazendo sociedade com uma mulher ou com um homem que trai o seu cônjuge. Se essa pessoa trai o outro, por que você acha que ela não vai te trair? Se ela trai a pessoa que dorme com ela, que às vezes é o pai dos filhos, é a mãe dos filhos, por que você acha que essa pessoa não vai te trair? Por que você acha que na primeira oportunidade que surgir algo melhor, ela não vai simplesmente sair fora? Então entenda que princípios e valores são inegociáveis e eles devem andar juntos. Bom dia, Kelly, bom dia. Eles devem andar juntos. Não tem como você querer fazer coisas, negócios, relacionamentos com pessoas que não têm os valores que você tem. Como que você vai ser amigo de uma pessoa que você vai na casa dela, ela só fica falando palavrão, ela não tem compromisso com Deus, ela não tem compromisso com a família. Não tem como. Se essa pessoa desejar ser mudada, ser transformada, se ela realmente quer uma cura na vida dela, você entra para ajudar nessa cura. Mas se ela não quer, ela não vai ser curada. Ontem, na live que eu falei sobre autoestima, eu falei sobre isso. Você não vai curar pessoas que não querem ser curadas. Eu já fui curada em coisas que eu sei que tem pessoas que não vão ser curadas porque elas não querem. E entenda que levar uma pessoa à força para ser curada, ela vai fugir desse tratamento. Quantas pessoas fogem de clínicas de reabilitação?
Porque elas não querem ser curadas. E aí, quando você começa a entender que você não deve perder tempo com pessoas que não querem a cura, você vai ajudar pessoas que querem a cura. As vasilhas vazias, que vão ser cheias daquilo que Deus colocou dentro de você, você não vai perder tempo enchendo vasilha que está furada e que não quer que seja tapado o furo. A vasilha precisa estar vedada. E quem que faz isso? É o Espírito Santo, através de como? Confessando os pecados, para a gente tampar. Ai, Jesus, o menino vazou. Para a gente tampar os... Gente, o Felipe tem 11 meses, ele tá me dando perdido. Vem, mamãe! Pra gente tampar esses buracos, é confessando, é saindo da prática do pecado. Aí a pessoa fala, ai, aceitei Jesus, vou continuar fumando, vou continuar bebendo, sábado eu vou na balada, domingo eu vou na igreja. Se Jesus voltar, você vai pro inferno. A verdade é essa. Não existe um lado ou outro, num dia, no outro. Se você tá em cima do muro, você já escolheu o seu lado. Deus, ele é exclusivo. Deus não divide a gente com ninguém. Ou você é de Deus ou você é do diabo. O diabo, ele não tá nem aí, ele não é seletivo. Você pode adorar ele de qualquer forma. E o que ele mais está fazendo aí são meios de adorá-lo sem que as pessoas percebam. Por isso que tem tanta gente enganada, porque os caminhos que te levam para o inferno são vários. O diabo, ele é extremamente inteligente. O inferno, ele é desesperador. O inferno é literalmente o inferno. Então, como que ele vai fazer o inferno ser atraente? No caminho. O caminho para o inferno é maravilhoso. Sexo, droga, rock and roll, essas coisas incríveis, né? Que aparentemente são maravilhosas. E aí o caminho ele faz ser bom. Só que o resultado é o inferno. E quem acha que o inferno não existe, você acreditar ou não, não faz com que o inferno deixe de existir. Ah, eu não acredito na lei de trânsito tal. Ela não existe? Você vai se ferrar com a lei se você não cumprir. Simples assim. Independente se a gente conhece ou não, aquilo dali existe, vai vir sobre a vida da pessoa a sentença relacionada àquilo. E aí, quando a gente começa a entender que o evangelho é muito mais profundo, a gente vive uma vida muito rasa. São vasilhas vazias que permanecem vazias, furadas, na prática do pecado, que não estão nem aí se vão ser cheias ou não. Quando enche, se esvazia rápido. Não está nem aí em transbordar na vida do outro. O quanto que tem dentro de você que pode fazer com que uma vida seja transformada. Não sei você, mas eu já vi várias pessoas falando, ai, fulano escutou não sei quem na internet, na televisão, leu um livro, ia tirar a própria vida, não tirou. Imagina você ser a responsável, Deus te usar para você ser a responsável por evitar que uma pessoa tire a própria vida. Olha o peso disso, a responsabilidade, a alegria que é você levar a vida para outras pessoas. Aquela pessoa, aquele dia ali, você pode contar que aquele dia, aquela pessoa nasceu de novo para você. Ó, hoje fulano nasceu de novo, Deus me usou. Foi o que eu falei outro dia aqui sobre a serva de Naamã. Gente, essa serva de Naamã é uma pessoa que eu quero encontrar no céu para poder bater um papo com ela. Porque ela foi levada como escrava. Eles destruíram lá a terra dela. Imagina você ver sua família sendo morta ou sendo separada da sua família. Ver o seu povo sendo destruído. Ser levada como escrava. Num dia você é livre, no outro você está escrava. E ainda assim, ela fala para a esposa dele. Se o meu Senhor conhecesse, que não sei, e ela dá todas as instruções. Ela foi cura para uma pessoa que feriu. Ela foi cura para a pessoa que tirou a liberdade dela. Você acha que é todo mundo que faria isso? Você acha que é todo mundo que ajuda o outro? Minhas latas, né? Só Jesus. Você acha que é todo mundo que ajuda o outro sem esperar nada em troca? Olha, Natália, eu vou te indicar para você dar uma palestra lá no lugar tal. Aí eu vou, dou a palestra, eu ganho meu dinheiro, você não ganha nada. Você acha que é todo mundo que faz isso? Não é. Não é. Ô fulano, eu vou te indicar uma tia minha que ela vende umas roupas maravilhosas. Ela vende cada roupa linda. Aí ela vai lá, vende 3 mil reais de roupa. Eu não ganho R$1. Por quê? A gente tem que fazer pro outro como se a gente estivesse fazendo pra Deus. Eu não tô ajudando você, esperando você me retribuir. Eu tenho que ajudar você porque é como se eu estivesse fazendo para Deus. A recompensa vem de Deus. Às vezes a gente faz pro outro querendo que o outro devolva pra gente. E às vezes é outra pessoa que vai devolver. Talvez aquele dali nem um obrigado vai te dizer. Já ajudei pessoas que nem obrigado falaram.
E quando eu falo que nem obrigado falaram, é porque literalmente nenhum obrigado a pessoa falou. Nem resposta a pessoa deu. Eu fiz um negócio, a pessoa nem resposta deu. E aí eu vou ficar perdendo meu tempo. Foi o que eu falei ontem, inteligência emocional, que é o domínio próprio. É você conseguir lidar com aquilo que o outro faz com você e não deixar que você mude por causa disso. Eu não vou deixar de fazer o bem para os outros porque os outros me fizeram mal. Não mude quem você é por causa do que as pessoas fazem com você. A escrava de Naamã, ela não mudou quem ela era por causa do que fizeram com ela. Pelo contrário, é nessa hora que você mostra que você é cristão. Quando você age igual ou parecido, você não mostra Jesus na sua vida. Agora, quando você é uma escrava e você mostra a cura para a pessoa que te prendeu, aí sim você mostra Jesus. Aí você mostra o amor verdadeiro de Jesus pelo outro. Que a gente ama o próximo como Jesus nos amou, né? E não como nós nos amamos. Porque tem gente que não sabe nem se amar, imagina amar o outro. E aí quando fala que era para ela vender, pagar as dívidas e ela e os filhos ainda viveriam do que sobrasse, é tão claro isso, que Deus, aquilo que Ele coloca na sua vida, por mais que fala o que sobrar, o que sobra de Deus não é pouco. Esse sobrar não ia ser para ela passar uma semana, um mês, um ano. Ela vai viver do que sobrar. Você tem noção que essa sobra é muito? Quem vive de sobra? Quanto que seu salário sobra hoje? Daria para você passar o resto do ano? Se você pegasse o que sobrou de janeiro, você viveria com o que sobrou de janeiro até dezembro? Nunca, é impossível. Entenda que o pouco com Deus é muito. Ela tinha um pouco de azeite, ela encheu várias vasilhas, vendeu, pagou as dívidas e ainda ia viver, ela e os 2 filhos. Ou seja, o pouco que sobrou ia sustentar 3 pessoas para viver e não sobreviver. Porque com Deus a gente não sobrevive. Tem até aquela música, né? Não, eu sobrevivi. Eu não sobrevivi não, gente. Porque quem sobrevive tá arrastando, tá aquele trem, sabe? Catinguento. A gente não tem que sobreviver. É sobreviver. É viver de verdade. E o Felipe tá aprontando pra fazer bagunça. Ele tá pegando minhas latinhas aí, gente. Mas glória a Deus, tá quieto. Tá brincando, tá quieto. Então entenda que Deus te chamou para que você use o pouco que você tem para encher vidas. Vá encher vasilhas vazias. Vá encher as pessoas à sua volta que estão vazias. Todo ser humano ele tem uma necessidade de Deus e não é preenchida com outras coisas. Por isso, quando a gente vê pessoas extremistas, quando a gente vê pessoas que estão se enchendo de bebida, de comida, de sexo ilícito, né? Fora do casamento, errado. Pessoas que estão, enfim, nessas loucuras que a gente vê. É essa carência por Deus, só que a pessoa não quer assumir, a pessoa não quer aceitar. Ter uma vida com Deus é muito difícil, porque você vai ter que ficar se negando o tempo todo, você tem que mudar seu caráter. Quantas coisas que você tem que mudar em você que Deus não vai aceitar? Esse evangelho que está sendo pregado hoje, da prosperidade, o evangelho do Deus é amor, Deus aceita tudo, esse evangelho vai te levar para o inferno, porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele te ama como você é, mas Ele não te permite continuar da forma que você está. Porque a forma que você está te leva para onde? Para o inferno, não é para o céu. Se você está pecando, você tem que sair da prática do pecado, simples assim. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que furtava, né? Não furte mais. Aquele que mentia, para de mentir. Gente, é uma coisa que eu acho surreal, cristão que mente. Não entra na minha cabeça, por quê? Todos os pecados, né, independente. Só que a única atribuição que o diabo tem de ser pai de algo é da mentira. Aí você vê uma pessoa que fala que é filho de Deus, mentindo, se tornando filho do diabo. É desconexo. Pai amado, ele vai amassar minha lata. É desconexo, é desconexo. Não tem como você ser filho de Deus, que tem que sair verdade e falar mentira, se tornando filho do diabo. As duas fontes jorrando, uma fonte, né, jorrando água doce e salgada. Como? Como? Não tem como. Então, ou você muda, transforma, permita que Deus te transforme, porque é de dentro para fora. Sabe a metamorfose da... Lá vem ele com a lata. Sabe a metamorfose da lagarta para virar borboleta?
Primeiro é uma largata, tá rastejando, tá no baixo, tá ali, onde as pessoas às vezes têm repulsa, têm nojo, têm medo de queimar, né? Tem pessoas que enquanto elas ainda são largatas, elas saem queimando todo mundo, saem ferindo todo mundo. Aí ela decide que ela vai entrar no processo do casulo. O processo do casulo é o quê? Fechado, é você e Deus, é doloroso. Olha a minha lata, que bonita, tá aqui a Marta. Olha que lata bonita. Gente, eu amo lata, bonita, né? É doloroso, é frio, é solitário, é apertado. É apertado, vai doer. Vai doer. Tudo que tiver aqui na mesa eu vou pegando e vou dando ele. Vai doer. Vai doer. Porque é difícil você ficar apertado. Porque quando você tá apertado, você vai ter que, como se diz, se mover segundo aquilo que Deus tá mandando. Você não vai fazer o que você quer. Você vai ter que andar na linha de acordo com a vontade de Deus. E aí, quando você entende que esse processo da metamorfose está sendo a metanoia, que é a transformação de mente, para quando você se tornar borboleta, as pessoas verem a metamorfose, entendeu? Porque a metanoia, ela é do lado de dentro. Ninguém tá vendo, só Deus. Aquilo que você mudou como pessoa, as pessoas não estão vendo. É só Deus que tá vendo a transformação na sua mente e no seu coração. E aí, quando você coloca isso pra fora, que é a metamorfose, beijo com Deus, tá bom? Quando você coloca pra fora, que é a metamorfose, aí as pessoas vão ver a transformação que Deus fez do lado de dentro. Porque é impossível eu colocar pra fora o que eu não sou. Eu tô com essa xícara de café aqui. Se eu derramar, vai cair o quê? Café. Vai cair água. Tem água. Mas não vai cair água, vai cair café. Vai cair um Toddy? Não vai. Vai cair café. E aí entenda que tudo aquilo que você tem do lado de dentro, quando você for balançado, for sacudido, é o que vai sair. E aí, se você não se esvaziar de você para ser cheio pelo Espírito Santo, tudo que vai sair é da nossa natureza pecaminosa. Tudo que vai sair é daquilo que a gente tem de ruim. É inveja, é raiva, tristeza, medo, rancor, estresse, falta de educação. Tudo isso, tudo isso. Quantas vezes a gente é aquela pessoa que, se a gente lidasse com uma pessoa igual a gente, será que a gente ia gostar de conviver? Tem dia que eu falo, gente, eu não tô me aguentando. E aí imagina as pessoas que convivem com você e você não faz esforço nenhum para mudar. Essa viúva, ela teve uma sabedoria que talvez outras mulheres não teriam. Talvez eu não teria. Ela procurou um homem de Deus. Ela obedeceu em tudo que ele falou. Ela realmente foi fiel naquilo. E aí, às vezes, Deus está querendo trazer uma transformação surreal na sua vida. Ele está querendo literalmente mudar a sua vida. E você não está permitindo que ele faça isso. É difícil mudar? Gente, dói. Principalmente quando é algo que você tem que mudar, que você já faz há muito tempo. Uma pessoa que mente há muitos anos parar de mentir, realmente para ela vai ser difícil, porque ela vai ter que mudar o comportamento. E comportamento você muda através do seu pensamento, que é onde entra a metanoia. A própria palavra fala para a gente se renovar, para a gente ter uma transformação da nossa mente, para a gente não se conformar com esse mundo. É triste ver o número de cristãos que estão trazendo o mundo para dentro da igreja. E aí é mais triste ainda saber que esse joio tá só multiplicando, multiplicando, e o trigo tá só diminuindo. Mas em nome de Jesus, através da sua vida, você vai conseguir fazer com que esses joios possam se transformar em trigo. Através da sua vida, as vasilhas vazias ao seu redor serão cheias. Se você fechar o olho aí 3 segundinhos, eu tenho certeza que você consegue falar pelo menos 5 pessoas que você sabe que não tem Deus, que precisam de Deus. Então, se permita ser esse azeite sendo derramado na vida dessas pessoas. A gente poder ser responsável, ser esse agente usado por Deus para transformar vidas, é um privilégio enorme. É um privilégio enorme. Quando Jeremias desce e ele vê o oleiro lá trabalhando... Ai, Felipe, mas sem fazer barulho, né, meu filho? Quando ele desce e vê lá o oleiro trabalhando no vaso, primeiro que para você ser mudado, você tem que descer.
E descer é uma coisa que muita gente não quer, porque aí você precisa quebrar seu orgulho. Quando Naamã teve que descer, teve que mergulhar, ele teve que quebrar o orgulho dele. E aí muitas das vezes a forma que Deus vai te curar é exatamente em cima daquilo que você não faria. Porque o próprio Naamã deixou claro, nossa, eu vou entrar aqui. E aí é quando ele teve... Naamã estava cercado de pessoas incríveis. A esposa dele era incrível, porque a partir do momento que ela fala para ele a forma que ele poderia ser curado, ele era um bom marido. Porque se ele fosse um péssimo marido, a esposa não ia falar para ele que ele poderia ser curado. Aí ele vai e tem o rei enviando ele. Então ele era um excelente chefe de exército, porque o rei não vai enviar um cara que só dá dor de cabeça. Os servos, quando ele fala que não vai, fala, nossa, mas se ele não te pedisse uma coisa mais difícil, você não iria fazer? Olha o quanto que Naamã era cercado de pessoas incríveis. Olha o quanto que ele tinha pessoas boas, pessoas que o ajudaram, pessoas que o fortaleceram, que indicaram a cura, pessoas que o incentivaram a fazer algo que era nojento. E aí você aí se cercando de pessoas que ficam destruindo o seu casamento, ficam falando mal dos seus filhos, ficam fazendo inferninho na sua vida, ficam fazendo fofoca. Pessoas que não acrescentam em nada na sua vida. Se Naamã não tivesse cercado daquelas pessoas, provavelmente ele estava leproso até hoje. Ele teria permanecido leproso. Então, ó, o filtro saiu aqui. Então entenda, eu vou ter que finalizar, porque o periquitinho aqui tá precisando da minha atenção. Então entenda, Deus te chamou para que você seja um agente transformador. Ô Felipe, Deus quer te usar para encher vidas, para transformar vidas, para falar do amor dele, para poder realmente levar a cura para outras pessoas, para que as pessoas através da sua vida conheçam Jesus, sejam libertas, sejam cheias e transformadas. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, comece a encher toda vasilha vazia que passar perto de você. Aparecer uma vasilha vazia, já começa a encher essa vasilha. Porque o pouco de unção que você tem dentro de você, ao ser colocado para fora, saiba que Deus vai te encher, que Deus vai encher e muito outras vidas. Não menospreze os pequenos começos, viu? O que Deus tem para fazer através de você, no seu cenário hoje é pouco, saiba que na mão dele, né, aquela pedra derrubou Golias, aquele cajado abriu o mar vermelho. Quantas coisas que Deus pode fazer através do que você tem hoje? Coisas sobrenaturais. Porque por mais que você tenha todos os recursos do mundo, o sobrenatural só vai acontecer se Deus entrar no negócio. Então, um beijo. Amanhã eu volto em nome de Jesus com o bonitinho dormindo. Se você gostou dessa live, envia para outras pessoas. Seja a pessoa que vai encher outras vasilhas vazias. E no mais, que Deus te abençoe grandemente. Cada vez mais unção, poder, transformação de Deus sobre a sua vida. O amor de Deus na sua vida para a gente poder amar as pessoas que estão necessitando. Porque essas são as mais difíceis. Então, um beijo. Até amanhã.